Olá, amigos, olá, amigas. Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Germano. Hoje um podcast muito especial. Estamos entrando na reta final do ano que nos leva ao Natal. Então, falando de Natal, diretamente da obra Antologia Mediúnica do Natal de Chico Xavier por Espíritos Diversos, no seu capítulo 71, chamado O Peru Pregador, Neio Lúcio, o espírito Neio Lúcio, nos traz uma fabulosa história de Natal. Fabulosa e muito digna de toda a nossa reflexão e nossas ações por mudanças no estado atual das coisas no mundo. É a incrível história do Peru evangelizador. Com a palavra, então, Neio Lúcio. Um belo Peru, após conviver largo tempo na intimidade de uma família que dispunha de vastos conhecimentos evangélicos, aprendeu a transmitir os ensinamentos de Jesus, esperando-lhe também as divinas promessas. Tão versado ficou nas letras sagradas que passou a propagá-las entre as outras aves. De quando em quando, era visto a falar em sua estranha linguagem de Peru. Não era, naturalmente, compreendido pelos homens, mas os outros perus, as galinhas, os gansos, os marrecos, bem como os patos, entendiam-no perfeitamente. Comentava, começava o comentário das lições do Evangelho e o terreiro enchia-se logo. Até os pintinhos se aquietavam sob as asas maternas a fim de ouvi-lo. O peru, muito confiante, assegurava que Jesus Cristo era o Salvador do mundo, que viera alumiar o caminho de todos e que, por base de sua doutrina, colocara o amor das criaturas umas para com as outras, garantindo a fórmula de verdadeira felicidade na Terra. Dizia que todos os seres, para viverem tranquilos e contentes, deveriam perdoar aos inimigos, desculpar os transviados e socorrê-los. As aves passaram a venerar o Evangelho. Todavia, chegado o Natal do Mestre Divino, eis que alguns homens vieram aos lagos, galinheiros, currais, e depois de se referirem excessivamente ao amor que dedicavam a Jesus, laçaram frangos, patinhos e perus, matando-os ali mesmo, ante o assombro geral. Houve muitos gritos e lamentações, mas os perseguidores, alegando a festa do Cristo, distribuíram pancadas e golpes à vontade. Até mesmo a esposa do peru pregador foi também morta. Quando o silêncio se fez no terreiro, ao cair da noite, havia em toda parte enorme tristeza e irremediável angústia de coração. As aves aflitas rodearam o doutrinador, o peru, e crivaram-no de perguntas dolorosas. Como louvar um Senhor que aceitava tantas manifestações de sangue na festa de natalício? Como explicar tanta maldade por parte dos homens que se declaravam cristãos e operavam tanta matança? Não cantavam eles hinos de homenagem ao Cristo? Não se afirmavam discípulos dele? Precisavam então de tanta morte, tanta lágrima para reverenciarem o Senhor? O pastor alado, muito contrafeito, prometeu responder no dia seguinte. Achava-se igualmente cansado e oprimido. Na manhã imediata, ante o sol rutilante do Natal, esclareceu aos companheiros que a ordem de matar não vinha de Jesus, que preferira a morte ao madeiro a ter de justificar, que deviam todos eles continuar, por isso mesmo, amando o Senhor e servindo, acrescentando que lhes cabia perdoar 70 vezes 7. Explicou, por fim, que os homens degoladores estavam anunciados no versículo 15 do capítulo 7 do apóstolo Mateus, que esclarece: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Em seguida,
o Peru recitou o capítulo 5 do mesmo evangelista, comentando as bem-aventuranças prometidas pelo Divino Amigo aos que choram e padecem no mundo. Verificou-se então imenso reconforto na comunidade atormentada e aflita de animais, porque as aves se recordaram de que o próprio Senhor, para alcançar a ressurreição gloriosa, aceitara a morte de sacrifício igual a deles. Aqui está a incrível história do Peru evangelizador. Assim como a incrível história que se repete até os dias de hoje, de uma humanidade que se diz cristã, mas que, não somente no Natal, mas ao longo do ano inteiro, acaba, em nome de velhas tradições, de velhos costumes, ferindo de morte a tantos irmãos que estão na mesma jornada evolutiva que nós estamos. Pensemos nisso de coração, nesse dezembro que está prestes a iniciar e que terminará na celebração do Natal de Cristo. Pensemos, será mesmo que o Cristo assinaria embaixo de toda essa matança? Fica aqui o podcast do Germano Especial de hoje. Comente conosco, curta, compartilhe, interaja e vamos juntos refletir e, sobretudo, mudar. Por que não? A mudança é importante e é urgente, amigos. Um grande abraço e até a próxima.